Paz, família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E também espero que essa mensagem venha te abençoar e também abençoar a sua casa e a sua família. Não deixe de nos seguir nas plataformas como YouTube, Spotify e também em nossa rede social, o Instagram. Eu te encorajo, ao final dessa mensagem, a compartilhar com algum amigo ou familiar, para que o Cristo revelado na mensagem seja compartilhado entre as pessoas. E eu oro para que você permaneça no Senhor, em Sua palavra e também na Sua presença. Vamos juntos buscando mais de Deus. Glória a Deus, família. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Nós estamos aqui com alegria, obrigado. Para essa última noite aqui de primícias, né? E primeiro, gratidão ao coração por cada um de vocês que nesse tempo tem caminhado juntos dentro de uma verdade, que tem valorizado também esse tempo, porque nós, querido, fazemos primícias não porque queremos encher um início de um ano, é porque nós cremos sim no governo do Senhor. Quando damos a Ele os primeiros dias, nós cremos que Ele governa tudo, todos os dias, todos os anos, e nós cremos, primícias era sempre sobre os primeiros frutos, os primeiros filhos, os primogênitos. Então nós estamos aqui dando o primeiro ao Senhor. Então quero louvar o Senhor pela sua vida que esteve, creio muito que, querido, né, esse é o terceiro ano de muitos anos que nós estaremos juntos em primícia, amém? Até que o Senhor venha. Quero honrar alguns irmãos que não puderam estar, doentes, que estão em casa. Deus abençoe vocês também. Quero honrar aqui também a vida da Maria, lá da Irlanda, que assistiu todos os dias. O único dia que ela não assistiu, ela viu pelos stories, que foi o dia que não teve aqui dentro, foi lá fora. Mas Maria, Deus te abençoe. Nós estamos aqui, mesmo você aí, unidos em oração e na palavra de Jesus. Amém, queridos? Tem alguém que visitou hoje pela primeira vez aqui? Se tiver, levante sua mão, nós queremos te dar ali, Deus abençoe. Ali também, Deus abençoe. Pode ficar com sua mão levantada, só para a gente te dar um presente ali. Tem mais alguém que visitou hoje pela primeira vez lá atrás? Deus abençoe, querido, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vocês podem aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Uma honra recebê-los aqui nessa noite, para juntos vivermos o que o Senhor tem para nós, amém? Glória a Deus, querido. Então vamos lá. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Então, eu gostei aqui da explicação, do entendimento do pastor Alex, né? Sobre o jovem Eutico, né? Que é melhor dormir no culto do que dormir em casa, né? Então, mas eu vou te ajudar. Se você estiver dormindo, eu vou falar bem assim, ó, cutuca o irmão aí que a pressão dele caiu. A única aqui que tem uma desculpinha é a pastora Raquel, que está grávida, que está passando mal. Ela já chegou para mim e falou, pastor, eu estou meio passando mal. Mas vai dormir não, tá? O bebê vai agitar aí nesse ventre aí, ó. Porque diante da revelação, até o bebê salta no ventre, gente. Não é isso? Maria chegou na casa de Marta, oh meu Deus, casa de Marta, de Isabel. Já estou na palavra. Quando Maria saudou, o bebê agitou, porque uma saudação, querido, gera uma revelação e uma manifestação. Então, eu creio, querido, que todo o nosso louvor ao Senhor nessa noite vai fazer com que algo dentro de nós se agite, amém? Uma verdade do céu seja liberado. Amém, Raquel? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 10. Lucas 10, 38. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Diga, receba aqui, Senhor. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar
fui perdoado. Logo que E todos os meus tesouros e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Diga, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Diga, eu quebro Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Caminhando Jesus e os seus discípulos. Caminhando Jesus e os seus chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Querido, antes de a gente entrar nesse texto, nós temos ouvido muitas palavras aqui sobre a presença, e cada palavra o Senhor de fato falou. O pastor João trouxe uma verdade sobre receber poder, mas antes de receber poder a gente precisava resolver pendências, e nós estamos vivendo tão alinhados assim com o Senhor, que o meu primeiro devocional, eu estou lendo um devocional do Black, acho que é Black A.B., esqueci o nome dele agora, do autor, Encontros com Deus, que o primeiro tema do ano era resoluções. Resolva seus problemas do ano passado. Não existe ano novo sem resolução daquilo que você sempre vive, na verdade, paralisado por conta dele. Então, quando o pastor João disse, quer receber poder, mas está cheio de ziquezira, lembra disso? Não dá, gente? Não vou falar. Era isso? Então, uma verdade Deus falou no meu coração: precisamos entender que a presença, ela nos traz para um ambiente onde nós resolvemos pendência. Depois veio o pastor Alex falando da progressão da presença que desde o Éden foi rejeitada, veio a partir da arca, até se tornou um menino, um homem que nasceu, que ele disse claramente que como homens a gente tem dificuldade de pensar nesse Jesus que tinha as suas necessidades físicas como eu e você, como de ir ao banheiro. Então foi muito claro a verdade de uma progressão, de uma revelação de quem é essa presença. Pastor, depois Paris veio trazendo sobre o contexto que nós precisamos levar essa presença, levar para as pessoas, para que elas desfrutem de um ambiente. Ontem o pastor Cris falou sobre qual a importância que nós damos para ela, Então nós entendemos ontem a importância desse ambiente, como valorizar a presença. E hoje eu quero falar sobre viver de fato na presença. Querido, e a presença é tão importante, porque todos os amigos que vieram aqui, nós de fato caminhamos juntos. Esses dias, por exemplo, o pastor Alex que estava aqui, ano passado, nós estávamos em março, nós estávamos lá no Complexo da Maré, Alex? E o pastor Alex, querido, juntos ali, nós estávamos evangelizando na favela.
um trem louco que nós nunca tínhamos visto na vida, daquele jeito, mas a presença de amigos nos fez viver. Eu lembro que eu compartilhei numa mesa da família aqui de manhã, que eu cheguei lá e tinha uma quadra onde nós fazíamos o culto primeiro e depois tinha o evangelismo. Só que eu já cheguei e botei no meu coração, não sei se eu falei com os meninos, tava o Alex, mas nem lembro mais quem, Gabriel, isso aí. E eu falei bem assim, Fábio, eu só vou ficar no culto aqui da quadra. Eu não vou sair para evangelizar na favela nem se Jesus vier. Queridos, de verdade, quando eu olhei a normalidade dos fuzil, das feiras de droga, falei, eu não saio daqui, eu oro daqui, Senhor. Vai lá, estou igual quando o Senhor disse, pode voltar para cá, centurião, que já está curado, então vai, está tudo certo. Mas eu lembro que o pastor Alex chegou e falou bem assim, vamos lá, e o pastor Ju chegou, bora, Sodré. E o primeiro foi eu. Quando apareceu o traficante, Sodré que vai orar agora. Quer orar por você? Na hora, Espírito Santo, vem em mim, Espírito Santo. Que as pernas estavam bambeando já. Mas aquele dia eu vi que a presença de amigos me levou a um lugar, mas que a presença de Deus faz pessoas se renderem. Porque um traficante com um fuzil na mão e com seus seguranças, ele abaixar a cabeça, né, Alex? Botar o fuzil para trás e se render, isso só é mediante o poder de Deus. Então, querido, a presença, ela nos molda. A presença, ela nos muda. Então nós precisamos entender o que é de fato viver na presença. Por isso que esse ano é uma verdade para nós. Está lá atrás, lá o ano da presença. Na virada nós falamos sobre o maná, sobre a vara que floresceu, sobre as tábuas da aliança. Tudo isso pode acontecer, amém? E vai acontecer, porque nós servimos a um Deus, querido, que manda-se provisão. Vocês creem? Nós servimos ao Deus que aquilo que era seco, Ele faz florescer de novo. Eu creio nisso. Nós servimos um Deus da palavra. Mas, querido, existem fatos que nós precisamos trazer para a nossa vida. E não viver algo místico. Não viver um ritual. Aí hoje eu abro o meu devocional, vou ler. Ritual ou relacionamento? Deus, Ele não quer rituais. Deus quer homens que se relacionam com Ele. E desde quando veio tudo, a arca simbolizando a presença. E querido, deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente chega em lugares. Quantos já viram a Arca da Aliança? Foto, todo mundo aqui, gente? Foto, vídeo, é uma caixa. Quantos já viram a igreja a Arca da Aliança? Muitos, né? Esses dias eu estava lendo Jeremias 3,16. Qual é o texto? Aí eu falei bem assim, o problema das igrejas que usam arca dentro dela é que elas não estão lendo a Bíblia, porque a Bíblia diz assim, quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais, a arca da aliança do... Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão, nem sentirão a sua falta, nem se fará... Porque depois que o povo vai para o exílio da Babilônica, a arca some. Porque desde aquele tempo, Deus estava mostrando assim, a arca era simplesmente um objeto que eu estava mostrando para vocês, que ali tinha 2 querubins em cima da tampa, que quando eles encostavam uma asa do outro, ali se formava um trono invisível, e eu habitava ali. Só que Deus está falando, agora não mais. Próximo versículo ele está dizendo, versículo 17, naquela época chamarão Jerusalém de... Já mudou. Jerusalém está falando de um povo, está falando de nós. Lembra que eu disse que a arca era feita de madeira de acácia? E a madeira de acácia era usada para fazer tronos. Então o problema é que agora, na verdade, a solução que Deus está dizendo assim, agora quem vai ser o trono vão ser vocês. Porque não existe governo sem antes que Deus se assente, querido, e governe o nosso coração. Deus está falando bem assim, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do...
em Jerusalém não mais viverão segundo a obstinação do seu coração para fazer o mal. Então, querido, sabe de uma coisa? A Arca da Aliança acabou. Se um dia você for numa igreja e fizerem a campanha da Arca, te dar a aliança da Arca, chuta ela. Estou falando de verdade. Sabe por quê? O problema nosso é acreditar no que os outros estão falando e esquecer do que a palavra de Deus está declarando para nós. Uma coisa, querido, é você fazer um ato profético. Outra coisa é você fazer, sei lá, um ato de doideira da cabeça, de ficar buscando. Nós lembramos da arca como ensinamento e verdade para um movimento futuro. Mas a arca passou, agora existe a presença de Deus. Agora existe o lugar que sou eu e você, aonde Cristo quer habitar e reinar. Vocês estão comigo, gente? Amém. Então a Bíblia diz que um dia, vamos no texto? Lucas 10, 38. Jesus entrou numa aldeia. E essa aldeia era chamada Betânia. Betânia significava casa dos figos. Betânia também era a casa dos necessitados. Historiadores diziam que Betânia cresceu tanto em figos que a partir do século 13 ela começou a exportar pasta de figos, e isso fez com que Betânia crescesse. Mas até então Betânia era conhecida como o lugar onde existia uma casa, Joyce, que Jesus ia descansar. Querido, como a gente precisa encontrar umas Betânias. Eu amo fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu amo ser pastor. Eu amo liderar hoje aquilo que o Senhor tem me colocado. Não porque eu quis, mas porque o Senhor me fez entender o propósito disso. Mas tem hora que eu falo com a Patrícia, a gente precisa de umas Betânias. A gente precisa sentar e ser normal. E eu acredito que na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus era muito normal. Porque ali era uma casa de relacionamento. E a primeira parte que diz que Jesus e seus discípulos chegaram em Betânia e uma mulher chamada o recebeu. Querido, hoje eu vou pregar bem direto aqui. Existe a briguinha, né? Poxa, mas Marta é a pior da história, Maria é a pior. Nós vamos entender o que é a melhor parte hoje. Só que a gente meio que demoniza a Marta, mas a Marta é como eu e você. Porque quem recebeu Jesus em casa não foi Maria, foi quem? Marta. Muitas das vezes a gente está como Marta. A gente até recebe ele, mas a gente não prepara especificamente um lugar para ele. E esse lugar que Marta talvez estava tentando preparar para Jesus não era sobre mesa, pratos e copos, mas era sobre o seu coração que ele queria acessar e reinar. Então, querido, deixa eu te dar um conselho. Muitas das vezes a intenção é boa. Eu quero Jesus na minha casa, mas existe um modo de qual nós precisamos nos comportar diante dessa presença, porque a Bíblia é clara, ela recebeu Jesus aonde? Na sua. Quando a gente lê a palavra casa, no nosso pensamento, casa te lembra o quê? Parede, teto, endereço, número, CEP, não é isso? Casa. Só que a palavra no original aqui é a palavra oikos. A palavra é um lugar preparado, um lugar de habitação. Jesus, ele ama entrar em casas. Por isso que um dia ele disse em Lucas para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua. E naquele dia, Jesus não queria só dormir na casa de Zaqueu. Jesus queria entrar para transformar a história de Zaqueu, como ele transformou aquele dia, amém, gente? Só que preste atenção na palavra. Jesus, ele ama casa. Porque casa, quando a gente lê João capítulo 2, a Bíblia vai dizer que os cambistas, eles estavam trabalhando e ali, fazendo a casa do Senhor de covil de ladrões. E Jesus chega e fala bem assim: ei, a minha casa era para ser chamada casa de oração.
mas vocês estão vendendo, vocês estão enganando o povo e tal. E Jesus pega a zorrague. A zorrague era um instrumento feito de cordas e osso ou ferros na ponta. Jesus pega a zorrague e vai na mesa e ele está irado. E as pessoas falam, mas meu Deus, Jesus não é manso e humilde? Né? Uma coisa é ser manso e humilde. Outra coisa é você cumprir com zelo a palavra de Deus. Porque Salmo 69:9, Jesus lembra desse texto e ele fala bem assim, em Salmo 69:9 está escrito o quê? O zelo da tua casa me consumirá. Jesus, ele sabia da importância de casa, por isso que Jesus, ele ia em casa, e ele realizava milagres. Jesus vivia o projeto de viver, não só paredes, mas um lugar de habitação. E nesse dia, Marta recebe Jesus. Jesus, querido, receber Jesus, como eu disse, não é o problema. O problema é se ele governa a casa. O problema foi o que o Cris disse ontem. Ativismo sem a presença gera ansiedade. Porque o próximo versículo, vamos voltar para Lucas 10. O próximo versículo 10, 41, a Bíblia vai dizer que Marta, ela tinha uma mente dividida. Porque Jesus respondeu a uma pergunta, na verdade, a um fato que Marta botou bem assim, Senhor, estou aqui trabalhando e minha irmã está aí, aos seus pés. Jesus responde, Marta, Marta, querido, e quando chama 2 vezes pelo nome, não é? Quando sua mulher fala, valente, valente, é porque ela vai ficar valente com o Senhor, seu valente. Vai ficar brava. E Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Querido, a palavra que Jesus está falando ali, que Marta, ela está ansiosa. A palavra no original significa mente dividida, coração repartido. Sabe o que Marta estava? Muito fadigada. Tem muita coisa para fazer. Tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Sabe o que eu gosto dessa etimologia original? Porque às vezes traz para a gente o que está dizendo realmente. Está dizendo que Marta, ela ia de um lado para o outro. Ela fazia o quê? De um lado para o outro. E muitas vezes somos nós, querido. O problema não é de um lado ir para o outro. O problema é se nós sabemos aonde é o centro. O problema é quando nós não sabemos, na verdade, onde é o centro. Não tem problema, às vezes a gente está numa correria. Você vai para um lado, você vai para o outro. Mas quem é o centro? Aonde eu estou? Quem eu sou? Só que Marta ainda ela não sabia quem ela era. Marta estava vivendo um ativismo, Marta estava ali, e isso remete, por exemplo, um dia a Bíblia diz que Josué, ele chega para o povo e fala bem assim, e aí, até quando? A mente de vocês está dividida, vocês estão vivendo em dubiedade, ou vocês estão para um lado de Astarote, dos Balaíns e tal, mas deixa eu falar uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa não vamos ficar de mente dividida. Eu e a minha casa não vamos estar lá e cá. Nós vamos servir ao Senhor. Deixa eu te dar um conselho nessa noite, querido. Sabe, toda mente dividida, ela precisa cair por terra. Toda agitação precisa cair por terra. Gente, quem escreveu esse texto? Foi quem? Quem, gente? Tá ali. Foi quem? O pessoal fica com medo, né? Foi o Luquinhas, né? Luquinhas era o quê? Médico. Sabe o que Luquinhas identifica? Você está com um problema na alma. Você está agitada demais, Marta. Marta, você corre de um lado para o outro. E o problema de estar agitado demais é igual serviço de igreja, eu percebo isso, né? Às vezes tem um trabalhando na igreja, daqui a pouco ele começa, pega a vassoura lá e não sei o que e tal, e não sei o que. Aí começa, poxa, eu faço as coisas, mas fulano não faz e tal. O problema é que você esquece de fazer o seu e fica olhando para os outros.
O problema é que você fica olhando para a vida dos outros. Querido, vida postada não é vida vivida. As pessoas estão vivendo de vida dos outros do Instagram. Aí a mente vai ficando dividida. Nossa, né? Aquilo que eu falei uma vez. Fulano postou lá em Gramado e eu estou aqui desgramado. Poxa, aí a pessoa fica, que Deus, né? E tal, a pessoa está agitada. Ela está ansiosa, ela não sabe quem é o centro, ela não sabe o que está vivendo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós precisamos saber quem somos no Senhor. Nós precisamos parar de criar conceitos a partir de coisas que estamos vendo, mas criar verdade a partir do que estamos lendo na palavra, e dizer: Senhor, eu sei quem eu sou no Senhor. Se o Senhor está vindo na minha casa, Senhor, eu quero sim me lançar aos seus pés, eu quero aprender do Senhor, eu quero deixar tudo o que me inquieta, porque, querido, nós somos Marta muitas das vezes. Querido, como eu disse esses dias, eu sei que não é só comigo. Você para orar, aparece tudo na sua mente. Quem começou o plano bíblico? Diga eu. Quem não começou, Deus te abençoe, você vai começar. Já pensou que ia dar um esporro, né? Não, querido, não, você vai começar. Você vai ler a Bíblia esse ano. Porque se as tábuas da lei foi escrita à mão, é porque a gente precisa aprender a ler também. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você começa a ler a Bíblia, daqui a pouco, querido, sua mente está em outro lugar. Aí você precisa brigar, você precisa trazer para o centro. Você precisa colocar ali, não, eu sei o que eu quero, sei o que eu quero viver no Senhor. Eu sei, Senhor, fala ao meu coração, Senhor, transforma. Por isso que as 5 práticas que eu dei esses dias atrás é o que? Ouvir a palavra, coloca num rádio. Esses dias estava num rádio, semana agora, e vou colocar aqui, Gênesis capítulo 4, até o capítulo tal, e fomos ouvindo no carro, e tal, e ouvindo, deu um insight, ainda mais quando aquelas versões que fala, né, ainda mais no capítulo 3, e a serpente disse à mulher. Chama atenção, gente. Então ouça a palavra, leia a palavra, escreva a palavra, memorize a palavra, medite a palavra. Porque senão a gente vai ficar vivendo de mente dividida e a alma toma conta. Aí você precisa, por isso que Jesus está olhando. Talvez Jesus olharia para ela e falaria bem assim: você não leu Davi não? Aquieta sua alma, mulher. Fica de boa, né? Porque cantar: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Querido, cantar é muito bom, mas vai para a prática. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Gente, isso é bonito? Seja sincero, é bonito? Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Sabe o que eu vejo? Marta lá e cá, mas eu vejo a Maria ali. A Maria corria um risco, e qual era o risco? Um dos irmãos, né? A briga de irmãos, não faz nada, a mamãe mandou fazer, só eu que faço. Ela sabia do risco, mas ela estava ali vivendo perigosamente, ouvindo: eu preciso acreditar e confiar. Teve pregações que só Maria escutou. Já parou para pensar que teve segredos que só Maria ouviu? Já parou para pensar que teve coisas que Maria estava ali? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Como o pastor Alex disse, essa presença é real. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. A Bíblia é o único livro que você consegue ouvir e ler com o autor do seu lado.
Você pode comprar o livro do C.S. Lewis, você pode comprar o livro de qualquer outro autor, mas a Bíblia é o único que você está ali e você senta e ele começa a dizer ao seu coração. Então deixa eu declarar uma coisa sobre a sua vida, querido. Nesse ano, a sua alma, ela não vai ficar te jogando para lá e para cá. Você não vai viver dividido, você não vai viver agitado para sempre, você não vai viver inquieto. Mesmo se vier as inquietações, mesmo se vier as agitações, você vai saber aonde é o centro, e o centro é Jesus Cristo. Você vai saber aonde recorrer, e recorra à palavra de Deus. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Marta representa uma geração ocupada, cansada, espiritual, mas ansiosa, servindo, mas vazia. Olha o contraste de Marta e Maria, querido. Marta, em pé, ocupada, falando, reclamando e comparando. Tá vendo? Olha o contraste. Maria, sentada, quieta, ouvindo e aprendendo. Tem hora que Deus, ele te quer sentado, ouvindo, quieto e aprendendo. Querido, aprenda essas verdades no céu. Deus quer te tirar. É o mal do século, é o mal do século. Ai, pastor, você fala muito sobre isso. Eu falo, querido, porque é o que eu mais vejo, é o que mais eu atendo. É gente ansiosa, é gente depressiva, é gente com estresse, é gente com burnout, é gente confusa, é gente que vai para lá e para cá, é gente que está dentro da igreja. Eu não sei qual é meu ministério, eu não sei o que é aquilo, e ela esquece dos pés, ela esquece do lugar. Então deixa eu te dar um conselho, querido. O melhor lugar do mundo é aos pés dele. Eu sei que o Dani acho que não conhece, mas eu lembro que eu cantava muito Arautos do Reis. O melhor lugar do mundo é aos pés, sabe? O melhor lugar do mundo. Quinta, é aos pés do sal. Primeira, mandou. É ali onde é a esperança traz a vida ao sofredor. É ali onde eu encontro toda a o amor. O melhor lugar do mundo é aonde? Aprenderam? O melhor lugar é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz a vida. Era depois, vai. É ali onde eu encontro a fonte do... Sim, Jesus. O melhor lugar do mundo, sabe onde é? É aos pés. Entenderam a vida de Marta? Entenderam, gente? Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que fala, então eu vou parar de servir. Não, o problema é servir vazio. Porque Jesus disse bem assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então trabalhar não tem problema. O problema é quando você trabalha vazio. O problema é, igual eu falo com o Patrícia, às vezes é normal eu sair aqui do domingo e às vezes deitar na minha cama e falar bem assim: ai meu Deus, Senhor, para que isso?
Aí Deus me lembra, Sodré, choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Ora, dorme e fala, e pensa amanhã no que você está pensando hoje. Aí eu acordo no outro dia, renovado. Tão bom servir a Jesus. É tão bom. Ah, não tem aquele fulano, aquela ciclana que falou, Jesus, cuida dela, guarda o coração, fala o coração. Querido, aí você entende a verdade. Porque trabalhar pode até cansar, mas não te mata. Quando você está cheio da glória de Deus. Então, não é um viés para você olhar e falar bem assim, começar 2026, eu não vou mais trabalhar na igreja. Para trás de você, Satanás. Querido, não. Servir ao Jesus é um privilégio, amém? Mas o descanso também precisa acontecer. Então vamos juntos? E agora a gente chega na Maria. Estou pregando bem tranquilo, você entende? Querido, eu lembro que a gente viajou muito para o lado Iraçu-Colatina, Linhares, São Gabriel. E eu lembro que quando a gente passava para lá, junto com os meninos para ministrar, estava se fazendo a estátua do Buda. Eu não lembro qual ano inaugurou, você lembra, pastor Aldo? Mas eu sei que estavam fazendo a estátua lá do Buda. E eu falei, eu vou estudar, eu sou muito curioso, eu falei, eu vou estudar, vou saber o que é tal budismo. E o Buda, na verdade, o nome desse homem é Siddhartha Gautama. Esse homem era um homem muito rico, veio de uma família muito rica, o pai dele ensinou ele muitas coisas, desde que o pai dele privava ele também de ver muitas coisas, como um homem doente, famílias que perdiam entes queridos. O pai dele mostrava uma vida bem perfeita para ele. E um dia, Siddhartha Gautama, ele saiu procurando um sentido da vida. E ele vai para debaixo de uma figueira, senta lá e ele fica 7 dias sentado debaixo da figueira, até que ele entra num estado chamado pela psicologia de nirvana. É quando a pessoa, ela fica tão em transe que ela começa a realmente fazer cálculos do que vale a pena lutar e se obter, e cálculos daquilo que ele poderia deixar. E o Siddhartha Gautama, ele olhou e falou bem assim, vou deixar o dinheiro, vou deixar essas coisas faz sentido para mim. O Siddhartha Gautama disse isso, que para ele agora, ele queria ser um cara que encontrou a verdadeira paz. Por isso que a gente vê. Só que quando você passa lá e vê a estátua do Buda, que sei que você já tirou fotinha com o Budinha, você vai ver que tem os outros lá, os que ficam aonde? Próximo aos pés. Toda mitologia, seja ela grega, egípcia, babilônica, toda cultura, eles traziam que os deuses, eles só recebiam os seus súditos se eles se prostrassem aos pés. Por isso que quando nós olhamos ali para a estátua do Buda, nós vemos ele grande, os outros aos pés. Então, Maria, agora quando ela entra na história, Maria, ela está reconhecendo um Jesus que não era simplesmente o Jesus que recebeu o nome, porque Jesus era um nome normal naquela época, Jesus homem, mas ela sabia que ela estava recebendo o Cristo, aquele que João tinha dito que foi o verbo encarnado e que veio e taberculou entre nós. Então Maria agora, ela se rende aos pés. Querido, isso é história. Em todas as histórias, você pode assistir filmes de mitologia, você vai ver os súditos chegam, eles se prostram, eles abaixam, porque eles entendem que o lugar mais alto para alcançar um rei é aonde? Maria entendeu. E 3 vezes na Bíblia. Quantas vezes Maria vai aparecer na Bíblia? Irmã de Lázaro, 3 vezes. Ela vai aparecer, sabe aonde? Aos pés. Primeiro lugar, primeira coisa, Maria, ela, versículo 39 de Lucas 10. Maria, assentado aos pés, ouvia o que ele. Primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite no ano da presença: lugar dos pés é lugar de aprender, é lugar de ensino.
Querido, você já parou para pensar que a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, ela é baseado nos fatos que nós colecionamos durante a vida? Como assim, pastor? Por exemplo, tem gente que a mamãe tinha cultura antigamente de mudar móveis de lugar no final do ano. Quem tem uma mãe, quem tinha ou tem uma mãe assim ainda? Os antigos faziam muito isso. Lembra, mãe? Mudava, né? As coisas de lugar e tal. Hoje é tudo móveis planejados, querido. Ah. O marceneiro glorifica. Hoje está ali pregado. Hoje as casas tá assim, ó, fechadinho. Ah, vou mudar minha cama. Esse dia eu falei, vou mudar minha cama de lugar, só se for dormir na rua. Então a sua cosmovisão vem de lugares que a gente vem formando. Um dia um homem, ele foi fazer um teste com outro homem psicológico, e ele colocou ele de frente a um leão, vendou ele, tapou os ouvidos, e chegou nesse homem, pé do leão, tocou aqui. Aí quando ele tocava na orelha, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é um pano que está me abanando. Aí ele batia na barriga, isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é uma parede. Chegava na perna, abraçava, ah, isso aqui é um tronco, parece uma árvore e tal. Vendado, a gente não consegue muitas das vezes enxergar uma realidade. Por que nós precisamos aprender de Jesus? Porque muitas das coisas que a gente aprendeu foi das circunstâncias da vida, foi do que disseram para nós, foi do que a cegueira está dizendo, eu acho que é. Querido, quem vive com Jesus não vive de eu acho, vive de certeza. Querido, quem vive com Jesus não vive, eu acho, não, eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza. Por isso que Maria, sabe onde ela estava? Aos pés, primeiro, para quê? Aprender. Você precisa nesse ano de 2026 aprender com Jesus, querido. Aprender com Ele, sentar e dizer, tu és meu mestre, Jesus, o que tu quer me ensinar? Meu casamento até hoje, eu quis fazer assim. O que o Senhor quer me ensinar sobre casamento? O que o Senhor quer me ensinar sobre criar filhos? O que o Senhor quer me ensinar, Senhor, sobre ser um bom funcionário? Ou na verdade funcionário não, sobre ser um bom colaborador em uma empresa? O que o Senhor quer me ensinar, Senhor? Diante de uma amizade, diante de pessoas. Querido, o mundo tem sucumbido por falta de conhecimento. Por isso que Oséias diz, o povo está perecendo, o povo está morrendo, porque eles faltam conhecimento da verdade. Maria estava onde? Aprendendo. É tão legal cantar, eu estou aprendendo a estar. Como é, Dani? Cada dia mais satisfeito. Aí chega na segunda, dá o B.O., tá não. À medida em que eu te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo, diga. Eu estou aprendendo a estar. Querido, deixa o Senhor te ensinar aqui nessa noite. Mais satisfeito em ti. À medida. E à medida em que eu te conheço mais, tudo perde. Tudo perde o seu valor. Então a primeira coisa, aprenda com Jesus. Querido, o que Jesus disse? Aprendei de... Porque sou o quê? Manso e humilde. Muitas das vezes a gente não está sendo manso e humilde porque a gente não está sentando aos pés de quem conhece a verdadeira mansidão e a verdadeira humildade. Querido, sentar aos pés, querido, não é vir a um culto. Vir ao culto é como o Cris falou muito bem isso, é um lugar de celebração, estamos juntos. Sentar aos pés, querido, é amanhã na sua casa, mesmo cansado, mesmo com sono, é você abrir a sua Bíblia e falar, Senhor, eu estou aqui. Oh, querido, essa prática na minha vida tem me acompanhado. E acordar de manhã, eu disse isso já para vocês. Às vezes a gente acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, você pega o celular e abre o celular e já entra no turbilhão de coisa, problema, é isso, é aquilo outro. Deixa eu te dar um conselho. Antes de pegar seu celular, querido, pega um devocional,
Coloca uma canção, querido. Adore a Jesus. Porque tem hora que você começa sem vontade, mas daqui a pouco a presença do Senhor começa a te dar paz, começa a te transformar, e você fala: de fato eu estou aprendendo, de fato Ele está me transformando. Aí, querido, já não se torna mais um fardo. Por exemplo, quem começou a ler Gênesis esses dias, gente, é lindo demais você olhar para a Bíblia e ver, meu Deus, o que o Senhor fez lá no início, o que o homem perdeu. A Bíblia é clara, Deus, Ele plantou um jardim aonde? No Éden. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Então deixa eu te falar uma coisa, eu vou falar sobre isso quando a gente fizer esses dias sérios sobre a presença. Existem ambientes sacros e existem ambientes sociais. Sabe o que é o Éden? O Éden era um lugar de delícias, era o espaço, mas existia o jardim. Tem um versículo, acha para mim? O versículo lá de Gênesis. Quem está aí comigo hoje? Lívia, pesquisa aí, dá um Google. Gênesis 2. Oi? 2:2? Gênesis 2:2? Sétimo dia já havia concluído, assim nesse dia descansou do seu trabalho. É 2 o quê, gente? Estou com vocês, é isso mesmo, é para a gente abrir a Bíblia. A gente está tipo assim: vai pregador, é isso mesmo, é para a gente ir junto. Alguém achou? Vou perguntar ao pastor GPT, hein? Ele sabe. E Deus plantou um jardim no Éden. Oi? Mas aonde que está o versículo? No 15 ou no 8? Me ajuda, vai. Obrigado, filhão. Deus plantou o jardim, um ambiente sacro. O Éden, um lugar normal. Aí a gente canta: estou no meu jardim, tranquei a porta. Você nunca mais vai esquecer isso. O jardim é o lugar onde você fala bem assim: Senhor, agora é eu e você. O Éden tem muitas delícias, mas eu vou entrar no jardim. Senhor, agora é o lugar onde eu me encontro com o Senhor. Pai, agora é o lugar onde nós vamos juntos viver. Por isso, querido, que eu amo a palavra, porque Deus planta um jardim, um lugar sagrado, para o homem entrar e fazer desse ambiente a glória. Muitas das vezes esse lugar vai ser o seu carro, não é isso? Meu Deus, hoje meu carro virou um jardim, mas um jardim. O jardim estava sujo, mas choveu, lavou ele. E quando nós estava ali, daqui a pouco eu falei: meu Deus, que glória é essa? E eu falei: Jesus e tal. Mas porque você decide acessar. Gente, quem vive isso no Senhor? Jardim é quando você está contemplando a glória de Deus, querido. Porque a gente acha que jardim é só churubicanta, né? Rita lá para trás, chupa bala house. Não é não, gente. Não é só falar em mistério, não. É contemplar. É você olhar e falar bem assim: meu Deus, é isso aqui mesmo que o Senhor fez. Olha o barulho das águas, a sua voz é como... Você está aprendendo com Jesus, querido. Deixa eu te dar um conselho. Ei, querido, os coaches vão te ajudar a formar empresas, a isso, aquilo outro, mas somente Jesus te ensina a viver uma vida plena. Os coaches vão te ensinar que para viver bem, acorda antes das 5, toma um banho gelado, faz isso, né, Pablo, não sei das quantas, e tal. É Pablo o nome do cara? Esqueci o nome do coach. Mas isso aí, ele vai te ensinar. Mas sabe, Jesus, ele vai falar bem assim: acorda cedo, pode até tomar um banho gelado, fecha a porta do teu quarto. Aí você vai de fato cantar: no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei. O quê?
raízes com minhas lágrimas, botar de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim o desejo de te adorar e vem, Senhor, e me resgata todos os dias. só pra te adorar. Eu quero ser Teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aprenda com Jesus. Adore o nome dele aqui nessa noite, querido. Se existem palavras de louvores, você pode fazer desse lugar um jardim onde ele te encontra. Ei, você está no ambiente sacro. Esse ambiente não é comum, porque a glória de Jesus está aqui nessa noite. Primeiro lugar, Maria senta para aprender. Mas quando você aprende também a chorar no lugar certo. Porque João capítulo 11, a Bíblia vai dizer que um dia Lázaro ficou doente. Lázaro ficou o quê? Me segue no texto. E mandam avisar Jesus que Lázaro está doente. E dizem assim: Jesus, o amigo que tu amas está enfermo. E adiantando, Jesus diz assim: faz o seguinte, daqui a pouco eu vou. Falar igual a gente aqui, daqui a pouco eu vou. Essa doença não é para a morte, mas é para quê? Manifestar a minha glória. Resumindo, Lázaro morre. E quando Lázaro morre, logo depois, Jesus ele vai para Betânia. Volta o texto para mim, eu quero que você acompanhe muito bem aqui no texto, para você entender a progressão. Mandaram a dizer: Senhor, aquele que tu amas está doente. Pode seguir, vai. Pode ir. Jesus amava a Marta, a irmã dela. Volta aí. Jesus amava a Marta. Jesus amava quem, gente? Para de falar mal de Marta, tá? Ela está em primeiro lugar, na maioria das vezes. A irmã de Lázaro, a irmã dela, e pior coisa é quando alguém diz: irmão dela, né? Imagina a briguinha das duas, né? Minha irmã, não. Sabe, Marta, vai lá. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde? Próximo versículo. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Próximo versículo. Os discípulos disseram: Rabi, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim vais voltar para lá? O dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz. E anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer, prosseguiu: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Gente, Jesus encara a morte como sono. Esse é o nosso Jesus. Vai, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes diz claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, aí você vê que aparece logo o incrédulo, né?
Jesus estava querendo mostrar para eles que ele era poderoso. Tomé disse aos outros: vamos também para morrer com ele. Sempre tem o pessimista, né? Ele, além de incrédulo, vamos lá, estão querendo matar ele, vamos lá, suicídio, né? Vamos morrer logo todo mundo. Bora. Ao chegar, Jesus soube que lá já estava no sepulcro, havia... Vai, lê comigo para você acordar. Betânia distava cerca de 15 estádios de... E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Agora entra, gente. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou... A casa significa lugar de habitação. Marta foi. Quando Marta chega, olha Marta. Quando Marta ouviu que Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ó, como Marta já chega. Aí Jesus, vamos ler. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Vai. Jesus lhe disse: o seu irmão vai. Olha a Marta teológica, o que ela responde: Senhor, eu estudei escatologia, fim dos tempos, pós-milenismo, milenismo. E meu irmão vai ressuscitar no último dia. Gente, a presença de Deus quebra com toda teologia falsa. Não é que é falsa, vamos lá. Sim, tem ressurreição no último dia, mas naquele dia ia acontecer o que Deus estava falando. Então, o próximo versículo. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que Jesus está falando? A presença que ressuscita, ela está aqui. Porque Ele estava no início, Ele estava no meio, Ele vai estar no fim, Ele era e sempre será, querido. Então Ele está falando: eu estou aqui, eu sou a verdadeira ressurreição. Próximo versículo. E todo aquele que vive em mim, crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Resposta dela: ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa. Aí entra, gente, segundo lugar que Maria estava. Primeiro, ela estava fazendo o quê? Aprendendo. Amém, gente? Segundo lugar, Maria, sua irmã, a parte e disse: mestre, o mestre está aqui, está chamando você. Ouviu isso, Maria levantou-se depressa e foi. Sabe, querido, quem carrega o coração de Maria só levanta do lugar da habitação quando Ele chama. Lembra da arca? Quando se movimentava o tabernáculo, a nuvem, aí seguia. Mas quando parava, fica aqui. Maria já carregava, dando essa verdade imprimida dentro dela. Quando Ele chamou, ela levantou e foi ao encontro dele. Próximo versículo. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Ele nem entrou em casa. Vai. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam a confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. O problema, sabe o que é? O problema é ficar chorando no lugar errado. O problema, sabe o que é isso, Poro? Vai lá no Instagram chorar agora. Porque o que tem de gente, tá brigado com o marido, aí vai Instagram. Eu sei, gente. Terminou o relacionamento, aí tá lá, 1000 maravilhas. Antes nem malhava, agora posta. E tal, aí não sei o que. Aí é crente, mas está mostrando tudo. É crente, mas agora tá entendendo o que eu estou falando, né? O problema é que as pessoas vão supor o que realmente, muitas das vezes, muitas pessoas fazem. Mas deixa eu te falar, existe um lugar certo para chorar. Vai. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, o que ela fez? O que ela fez, gente? Ela se prostrou de novo no lugar melhor do mundo. No melhor lugar do mundo e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido.
Sabe o que? Não, volta. Senhor, vírgula, meu dono, se tua presença tivesse aqui, eu sei que ele não teria morrido, porque diante da presença, eu sei que nada morre. Maria, ela sabe quem Cristo é, ela sabe quem ele é. Próximo versículo, quando ela está aos pés chorando, quando Jesus viu que Maria, bem como os judeus que acompanhavam, ficou profundamente e perturbou-se. Sabe o que fez Jesus perturbar? A Bíblia diz que a palavra ele se perturbar, se comover. O espírito dele foi o choro de Maria. Sabe o que eu aprendi com isso, querido? O melhor lugar para chorar aos pés dele. Sabe, o melhor, a gente canta, ainda que para te servir. Eu vou chorar onde? Você está aqui nessa noite comigo, querido. Sabe, querido, a gente está acostumado em dar glória a Deus quando alguém está aqui impostando a voz, vamos lá! E querido, não, a palavra de Deus ela é real, querido. Sabe o que eu entendo aqui? Maria, ela vai chorar aos pés daquele que muda a história. Maria, ela está entendendo, sabe o que? É melhor chorar no lugar aonde ele de fato sabe quem eu sou. Deixa eu falar algo com você. Ô gente, vocês estão aí comigo mesmo? Deixa eu ver que horas são. Vocês querem ouvir mesmo? Êxodo 38:8. Êxodo 38:8. As hebreias, elas deram seus espelhos para fazer a bacia de bronze do tabernáculo. Olha lá, ó. Que serviam à entrada da tenda do encontro. O bronze, ele era um latão reluzente. Quando entravam no tabernáculo, sacrificavam, ficava todo sujo, eles precisavam lavar as mãos e os pés. E quando eles entravam ali, lavavam no bronze polido, eles se enxergavam. Conta-se historiadores, de que homens que sacrificavam porque traziam o melhor do seu rebanho. Traziam o melhor. Dizem que muitos homens choravam, chegavam ali diante dos sacerdotes, na verdade, lavavam e choravam, porque eles se viam. Sabe de uma coisa, quando eu olho para esse texto e falo bem assim, era de bronze, sabe? Porque Apocalipse, capítulo 1, versículo que eu não esqueci, que eu não sei, se é 15, se é 17, vai dizer bem assim, que os pés dele é como de latão reluzente. Sabe o que isso mostra? Maria sabia onde chorar. Quando ela olhava para os pés dele, ela olhava para ela, sabe, refletia aquilo, mas Maria sabia que todo aquele sofrimento agora estava diante dos pés de alguém que mudaria a história. Sabe, querido, quando você chora aos pés do Senhor, Deus começa a te mostrar a realidade, porque o espelho mostra a realidade. O problema hoje da nossa geração que não vai aos pés, antigamente, quando não se tinha celular, quando acordava de manhã, ia fazer o que? A primeira coisa, muitas vezes, escovar o dente, olhar naquele espelho pequenininho amarelo que tinha laranja, e você se olhava no espelho de manhã. Mas agora não, o problema é que a gente está olhando para uma tela.
A gente não está mais aos pés orando de manhã, a gente acorda já chorando. Talvez o choro durou a noite, já varou o dia e não parou porque você não lançou aos pés e você está num ciclo. Deixa eu te falar uma coisa, querido, o seu choro, ele acaba quando você se rende aos pés. O seu choro se acaba quando você olha para aquele que tem uns pés como de latão reluzentes. E esses pés, querido, ele te leva à face do Senhor. Porque, querido, eu amo a Bíblia. Vocês acharam o versículo aí? É Apocalipse capítulo 1. Eu estou sendo tão intencional hoje. Sabe por que eu quero que vocês leiam a Bíblia? É capítulo 1, versículo 15. Eu sabia. Capítulo 1, versículo 15. Acorda. Os pés eram como? E uma fornalha ardente, a voz como o som de muitas. Gente, vou te dar um conselho. Vai começar nos pés, mas onde vai terminar? Próximo versículo. Na mão direita ele tinha 7, porque muitos querem as mãos primeiro, mas primeiro mostrou ali os pés. E da sua boca saía, e o seu semblante era como? Você percebeu que começou dali dos pés, passou pelas mãos e chegou aonde? Eu quero ver tua face, mas não vai para os pés. Quero te ver, né? Quero te ver, Senhor, né? O que é que os anjos veem? Primeiro, os pés. Porque tudo que começa nos pés vai para a cabeça. Mas próximo versículo, onde vai terminar de novo? Próximo versículo. Quando vi. Vamos lá, gente. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Os pés de Jesus, querido, é o melhor lugar para se estar. Existe uma revelação progressiva nesses dias. Comece nos pés, chore nos pés, querido. Chore, entregue tudo. A gente está cantando canções, sabe para quê? Isso os judeus faziam antigamente. Deuteronômio, cantava-se para que as pessoas se lembravam. Então quando eu canto uma canção, mas pastor, é Lauriette, estou nem aí. Deus usou uma mula. Não estou falando que a Lauriette é mula. Preste bem atenção, né, Dani? E eu gosto muito, tá? Mas preste atenção. As canções nos fazem entender. Querido, tem hora, Dani, a gente canta com gemidos e palavras não podem explicar. Quando dobro os joelhos, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem o quê? Sem sentir a tua presença. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo no ano novo e quero teu poder. Que se levante nessa noite e adore, ainda que pra te servir, Jesus, eu te irei, porque comigo és. Maria sabia disso. Sofrer contigo. Que errar, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem, e logo as lágrimas meus olhos vêm molhar.
Querido, preste atenção agora para a gente fechar. Primeiro, ela senta aos pés para aprender. Segundo, ela senta aos pés para chorar. Terceiro, ela senta aos pés para adorar. Como assim, pastor? João capítulo 12. Lázaro ressuscita. Tá tudo certo. E João capítulo 12, versículo 1. Olha isso. João capítulo 12, verso 1. Vocês estão aqui nessa noite? 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou aonde? Betânia, Jesus. Betânia, meu Deus. Betânia, né, Giovanni? Onde vivia? A quem lhe ressuscitara dentre? Ali prepararam um jantar para Jesus. Percebe que muda, né? Sabe o que dizem? Maria ajudou. Estava tudo certo, eles fizeram. Marta servia. Enquanto Lázaro... E a Maria, onde ela estava? Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro. Volta ao texto. Derramou sobre os pés de Jesus. E se ela derramou aos pés, talvez o pano estava longe, que ela ajoelha, ela olha de novo para os pés e ela enxuga com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Sabe, querido, Maria, aquele dia ela falou: eu aprendi com você. Eu já chorei aos seus pés, você ressuscitou meu irmão. O que eu posso te dar agora é tudo que eu tenho, é caro. Mas eu vou lançar, eu vou derramar aos seus pés. E querido, toda a nossa entrega, ela reverbera. Porque a Bíblia vai dizer que toda aquela casa, todo aquele lugar se encheu da glória do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A partir do momento que você entender que aos pés dele é o melhor lugar, você vai aprender. Lá você vai chorar, mas lá você vai adorar, querido. Porque você entende que não existe valor, não existe nada diante daquele que é maior, que é dono de tudo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas podem te julgar, porque depois disseram, próximo versículo: entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, objetou, falou. O que ele falou? Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Sabe o que ele está falando? Que desperdício. Muita gente está olhando talvez para você. Que desperdício viver na igreja. Sabe, querido, nós somos de uma época que... Você está vendo eu aqui com o Dani aqui, ó. Vocês viram fazendo isso aqui? Porque a gente se conhece, né, Dani? É porque ele sabe 5. Não. A gente estudou música, a gente deu aula. Chegou uma época que muita gente chegava pra gente e falava bem assim: rapaz, vocês são muito bons, para que ficar na igreja? Quantas vezes você foi chamar para tocar em grupos de pagode? Muitas vezes. Mas ele decidiu tocar pagode. Aí eles estão dizendo: mas é muito caro, é um desperdício.
É um desperdício vocês, é um desperdício, Felipe. Você poderia estar fazendo, você poderia estar tocando chorinho, em tantos lugares. É um desperdício, Felipe, estar aqui na igreja. Mas, querido, para quem não entende a grandeza do nosso Deus, vai soar como desperdício. Mas para nós é um frasquinho tão pequeno, porque Ele é tão grande, Ele é tão poderoso. Ei, querido, talvez o mundo vai falar, é um desperdício, menina. Você poderia estar ganhando dinheiro na internet, fazendo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Meu Deus do céu, o que o Senhor tem para você é muito maior do que estão dizendo, do que estão falando. Ele sabe do que Ele escreveu, fique de pé. Ele sabe da sua história, Ele sabe dos seus dias. Então deixa a sua adoração subir aqui nessa noite. Deixa a sua adoração subir aqui nessa noite. Deixa o Senhor nessa noite te levar aos pés dele, querido. Deixa o Senhor te levar. O problema de quem fala é o desperdício. Presta atenção, o problema de quem fala que é desperdício é que logo depois eles morrem nos seus próprios prazeres. Judas era um ladrão, ele roubava da bolsa do Senhor. Por isso que ele via que dinheiro estava sendo desperdiçado, porque ele olhava o Senhor do coração de Judas era o dinheiro. Mas aquele dia Maria entendeu que diante da presença não tem dinheiro, não tem nada maior do que Jesus Cristo. Ô querido, libere a sua voz aqui nessa noite agora. Seja do seu jeito, mas entra nesse ambiente agora, entra no jardim agora. Entra no jardim. Talvez tenha muito tempo que você não mergulha. Talvez você vive um avivamento de 3 meses. Talvez você faz parte do índice daqueles que iniciam bem, mas em 3 meses esquece dos planos que fizeram no início ou no ano passado. Aí você para de ler a Bíblia, aí você para de orar, aí você para de amar a sua esposa, aí você para de amar filhos, você para de amar o Senhor. Talvez você vive muito isso e o Senhor está dizendo, eu te quero constante, e o lugar que você vai permanecer é aos meus pés. É aos meus pés. Então, se você quiser liberdade, e se você quiser orar junto com a gente, você pode sair do seu lugar, você pode dobrar o seu joelho aqui na frente. Isso aqui não é sinal de humilhação, é sinal de rendição, querido. É sinal de rendição. Então você pode sair do seu lugar. Eu quero receber mais de Deus. Eu quero estar aos pés do Senhor. Eu quero mergulhar num nível de glória. Eu quero ir além, Senhor. Ô querido, se você está aqui, enquanto adoramos, sai do seu lugar. Sai do seu lugar e se renda a Ele.